Voltar aqui. Aí, vamos lá. Então, hoje nós vamos estar falando da nossa aula sobre a aula hoje sobre matrizes e bezerros, tá? Então, hoje nós vamos estar falando um pouco sobre em relação a isso. Na aula passada, nós falamos sobre um pouco do sistema de cria, né? E hoje nós vamos estar falando um pouco dos manejos, tanto das matrizes quanto dos bezerros. Então, nós vimos nas aulas anteriores que nós trabalhamos com os bovinos de corte, o principal intuito é a produção de carne. Para mim produzir carne, eu tenho que primeiramente reproduzir esses animais e produzir o bezerro, que vai crescer, vai desenvolver e vai estar na minha fazenda ali trabalhando, tá? Produzindo a carne. Então, a outra parte que a gente tem que trabalhar é o cuidado com essas matrizes e no nascimento desses bezerros, tá? Quando a gente fala de matriz, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que todas as fêmeas que estão na propriedade, elas têm que serem trabalhadas para que elas fiquem em estado de amojadas, ou seja, prenhes, né? Então, sempre a gente trabalha com os critérios para que esses animais fiquem o máximo possível prenha, né? E quanto maior o número de bezerros que essa vaca tiver, melhor vai ser a sua produção. Quantos bezerros uma vaca produz durante o ano? Um bezerro. Então, sempre a gente tem que trabalhar, né, para sempre, para todo ano, a gente ter pelo menos para cada vaca um bezerro durante todo o ano, tá? Quando essa vaca emprenhou, igual a gente comentou nas aulas passadas, eu fiz a estação de monta, tá? Primeira coisa que a gente faz, a vaca tá prenha. Eu devo fazer o quê? Eu devo utilizar um piquete para essa vaca, que é o que a gente chama de piquete maternidade. O que esse piquete tem de diferente? Ele tem que ter condições de forragens adequadas, ou seja, uma altura de forragem boa. Aquele piquete seja um piquete bem drenado, para que tanto a vaca quanto o bezerro tenham condições adequadas nesse piquete maternidade, tá? E esse piquete, a gente sempre tenta desenvolver ele nas fazendas para proporcionar assistência adequada, tanto para as fêmeas quanto para os bezerros que acabaram de nascer, acabaram de parir, tá? Quais são os cuidados que a gente deve ter com essas matrizes no terço final da gestação? O ideal é que essa vaca tenha um parto sadio, ou seja, ela esteja bem nutrida para ela conseguir parir bem esse bezerro, produzir leite em boa quantidade para sua cria e posteriormente ter uma rápida recuperação uterina, porque ela tem que se recuperar rápido para voltar a ter um novo bezerro, tá? A vaca, como a gente sempre comenta, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que pensar na reprodução do animal é a parte do bom estado nutricional. Isso a gente até comentou nas aulas passadas, né? Sempre essa vaca, ela tem que receber uma dieta adequada. Por quê? Para que ela tenha uma reposição corporal e que ela não pare de manter a sua boa condição corporal. Então, a gente sabe que quando a vaca pare, ela perde ali em torno de 20 a 30, né, vamos dizer assim, em média 20 quilos, tá? Por quê? Ela vai perder, ela vai parir e vai sair o bezerro, vai sair placenta, vai sair líquido. Então, automaticamente, o animal ele já perde muita condição corporal. E aí, isso tudo se torna muito onerosa, né? Porque essa vaca, ela tem que ter o quê? Ela tem que ter uma condição adequada para também ela voltar novamente uma reprodução, que é o que a gente chama de intervalo entre partos. O que é o intervalo entre partos? É o intervalo que tem entre o parto e a próxima concepção, que ela vai ser inseminada de novo, ou ser coberta pelo touro. Então, esse intervalo, ela tem que estar em boas condições para ela conseguir emprenhar novamente. Qual que é o período que a vaca pode conseguir emprenhar novamente? O certo de recuperação uterina após o parto, ela vai manifestar o seu primeiro cio com 30, 40 dias. Tá? Mas o ideal é a gente inseminar esse animal com 60 dias, no máximo 90 dias. Mas a gente sempre tenta fazer o máximo possível de inseminação, tá? Ou seja, cobrir mais rápido essa vaca, para que ela consiga recuperar bem e já emprenhar novamente. Então, ela vai continuar dando leite para a cria, mas aí ela já vai estar prenha novamente, que é o principal objetivo que a gente tem no bovino de corte. Outro critério que a gente tem que ter muito com as matrizes é a sanidade. Então, a gente tem que ter um controle de vacinação. Vacinar essas fêmeas contra a brucelose, contra a tuberculose. Isso tudo a gente vai ver mais para frente,
que são cada doença, cada fator dessas doenças. Mas, por exemplo, a brucelose, a tuberculose, são uma das principais doenças da reprodução. Então, elas fazem com que a vaca ela aborta. E o nosso intuito não é isso, é que essa vaca ela emprenha e consiga manter a gestação em boas condições. Então, a brucelose, a tuberculose, as doenças virais também, como as vibrioses, elas também causam a infecção venérea, que a gente chama, que é a infecção do trato reprodutivo. E aí vai causar o quê? Basicamente o aborto. A leptospirose também. Então, a gente tem que vacinar sempre essas matrizes para evitar esse problema sanitário, para que essas vacas estejam em boas condições de reprodução. Tá? Geralmente, pessoal, quando a gente faz a estação de monta, ou seja, o período que eu vou inseminar esses animais, ou colocar o touro nessas vacas, tá? Então, observa o cio, coloca o touro. Quando a gente termina a estação de monta, ou o período do cio dessa vaca, com quantos dias a gente faz o DG? O que é esse DG? É diagnóstico de gestação. Então, geralmente a gente faz com 45 dias ou 60 dias, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou avaliando e separando o plantel em lotes. Então, eu vou avaliar. Aquelas vacas que estão vazias, geralmente, elas devem ser avaliadas, a gente dá mais uma oportunidade para elas, reinsemina de novo, e se na segunda oportunidade elas não emprenharem novamente, algum problema essas vacas têm. Então, elas devem ser eliminadas do plantel. Por que acontece isso? Hoje é um parâmetro de seleção que os produtores vêm usando nas propriedades. Então, se essa vaca ela não está em condições adequadas, ou por um problema de fertilidade, que acontece muito, essa vaca ela tem que ser descartada da fazenda, porque é um parâmetro de seleção. Se eu não controlar isso, o que eu vou ter na minha propriedade? Um monte de bucha, né, alimentando um monte de animal, ela não emprenha, ela só dá prejuízo. Então, isso não é o que o produtor quer. Tá? O que a gente encontra, né, quando a gente trabalha com essas matrizes? Eu tenho vacas gestantes e bezerros no pasto, né, para a gente também realizar um manejo de desmama mais para frente, e as vacas que vão estar próximas ao parto. Como a gente começou falando, que é o piquete maternidade. Então, quando eu trabalho com essa parte de matriz, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é o desenvolvimento de um piquete maternidade, para que esses bezerros e essas vacas fiquem mantidos nesse local. Tá? Quando a gente fala desse piquete maternidade, a primeira coisa que a gente pensa é que esse piquete ele tem que ter uma gramínea rasteira, porque a gente tem que pensar que o bezerro ele está na sua fase de desenvolvimento ainda, o umbigo ainda está no processo de cura, né, para não causar machucados, também alta quantidade de pastagem, o pasto muito alto pode vir a proliferar possivelmente fungos e podem vir causar doenças, porque o bezerro ele está mais propício nessa fase. O solo mais drenado para evitar esses problemas de infestação, infestação de vírus mesmo, de bactérias que podem vir a infestar tanto a vaca que está em fase de recuperação uterina, quanto o bezerro que está na fase de desenvolvimento, né? E água e sombra à vontade, que é o ideal. Então, é uma foto muito, muito boa que a gente demonstra, é um piquete de maternidade. O ideal é que esse piquete forneça condições adequadas para essas vacas. Geralmente, quando que essas vacas entram nesses piquetes? Então, a gente trabalha, as vacas estão prenhas, quando elas estão próximas ao parto, ou seja, 15 dias antes do parto, elas já entram nesses piquetes maternidades. E elas ficam até o nascimento do bezerro, tá? Então, geralmente, o que o pessoal faz? Elas saem 15 dias após o parto. Então, elas vão ficar naquele piquete de maternidade, 15 dias antes elas entram, parem naquele pasto, ficam ali durante 15 dias mais o bezerro, e depois elas são retiradas, 15 dias após o nascimento, elas são colocadas em outro piquete, tá? O ideal sempre é um pasto próximo ao curral, tá? Para ter fácil acesso, para se caso essa vaca não conseguir parir, né? Consequentemente, geralmente alguns gados comerciais, ou seja, geralmente raças zebuínas, raças que geralmente mais comerciais, ou seja, que a gente utiliza sêmen de animais sem observar direito,
a característica de peso ao nascimento, ou seja, às vezes a gente insemina essa vaca, mas o boi, ele tem uma característica de bezerros mais pesados, às vezes essa vaca não consegue parir. Então é necessário fazer o quê? Uma intervenção humana, que é o parto, auxiliar no parto, ou por meio da cesariana. Então, por isso que esse piquete tem que ficar o mais próximo possível. Por isso que a gente sempre fala para vocês da característica de DEP. Por isso que a gente olha naquele caderninho lá, quando eu vou comprar o sêmen. Então, eu tenho que verificar um DEP negativo para peso ao nascer. O que isso significa? Que o peso do bezerro, o bezerro é mais leve. Por quê? Porque o bezerro ele precisa ser pesado depois, no tempo que ele vai desenvolver. Mas para nascer, ele precisa ser mais leve, né? Não adianta nada eu pegar uma vaca cruzada lá e querer inseminar ela com um sêmen de um touro que é grande, né? Por exemplo, que tem uma DEP positiva, um bezerro pesado, então eu coloco, insemino ela com Aberdeen Angus ou com Charolais, que são bezerros grandes, ela vai ter dificuldade de parir, vai ter o que a gente chama de partos distóxicos. Então o bezerro não vai conseguir sair, eu vou ter que fazer uma intervenção cirúrgica. Geralmente, quando a gente faz intervenção cirúrgica, a demora para essa vaca recuperar é muito grande. Então, o bezerro nasceu. Quais são os principais cuidados que eu tenho que fazer após o parto? Isso aqui os meninos que já viram bovinho de leite já sabem de cor, né? Então, observar se o bezerro, primeira coisa, o bezerro caiu, já tentar verificar se esse bezerro conseguiu levantar, conseguiu mamar o colostro. E verificar se essa vaca não tem uma retenção de placenta. Tá? É quando a placenta ela não se descola, ela não sai. Por quê? A gente tem que evitar isso, porque a placenta pendurada ali, ela é uma porta de entrada para bactérias, para micro-organismos que podem dificultar ainda mais a volta dessa vaca à reprodução. Outra coisa que a gente deve avaliar muito é o score de condição corporal dessa vaca, tá? A avaliação do peso dessa vaca. Por quê? Para mim saber como que eu vou tratar essa vaca. Então, a gente tem dois exemplos aí, né? À direita, uma vaca que está com score aí, uma Nelore, que está com score 5, né? E a gente tem uma outra raça aí que está com score 6, tá? Então, eu tenho duas vacas diferentes, mas são de raças diferentes. Então, se a gente pode ver que a Nelore, por mais que ela seja um animal mais alto, ela está numa boa condição de esporte, condição corporal. Já a raça ao lado, o que a gente verifica? Que ela já está uma vaca um pouco mais gorda, mas a raça dela é mais propícia a esse tipo de aumento de percentual de gordura. Então, o que a gente não quer é uma vaca muito magra. Porque se ela tiver no score 2, 2,5, é uma vaca que vai ter muito problema. Aí não vai conseguir nem produzir leite para cria. Então, não é o que a gente espera, tá? Igual essa foto que a gente está vendo. Essa foto acima que vocês estão vendo é uma vaca que está com score de condição corporal 1,5. A vaca está morrendo, tá? Então, ela tá só o couro e o osso. Para cair ali e morrer, só se dá um vento muito forte. Por quê? São vacas, geralmente, que no pré-parto, ou seja, antes do parto, elas passam por um processo de sub- e superalimentação. O que significa isso? Eu não forneço uma quantidade de ração adequada para essa vaca. E aí eu vou ter o quê? Acarretar a vários prejuízos no sistema. Se eu tenho um score de condição corporal baixo, eu tenho falhas no cio. E eu tenho que um intervalo entre partos, que é esse elevado IEP, é o intervalo entre partos maior. Porque se a vaca não tem condições corporais boas, ela vai demorar a entrar no cio de novo. E ela não vai produzir nem leite para a cria. Se essa vaca de cima aqui produzir leite para a cria, ela morre, né? Como se diz, não tem condição. Então, a cria, geralmente essa vaca ela não tem leite. Então, a cria, automaticamente, a gente fala que é o bezerro órfão, né? Porque ele não vai ter a mãe para amamentar. Então, a gente tem que colocar em outra vaca, tá? E geralmente também são vacas que vão parir bezerros muito leves, que podem até morrer, né? Não resistir aí ao parto, tá? Por fraqueza mesmo e a baixa condição nutricional. Já essa vaca de baixo, abaixo aí, o que a gente verifica? Um score de condição corporal muito alto. Então, isso aí é uma vaca que também a gente não tem que ter no plantel. Porque o custo de manutenção dela é caro, ela come muito
e pode ter a ocorrência de partos distóxicos, ou seja, aquela vaca que não vai conseguir parir também por excesso, um acúmulo de gordura e dificuldade no momento do parto. Porque gordura também não significa muita quantidade de energia. Então, esse animal, geralmente, ele tem excesso de gordura. Ela não consegue mobilizar quantidade de nutriente. Então, fica prejudicada e ela tem dificuldade de ciclar e de parir também. Tá? O próximo item que a gente tem aí é o manejo dos bezerros, né? Então a gente sabe que o bezerro nasceu. Os próximos cuidados que a gente tem que ter aí a serem tomados após o nascimento, além do piquete maternidade, é a ingestão de colostro. A gente sabe, acho que a grande maioria de vocês, acho que só os alunos que entraram agora não sabem, né? O principal nutriente do bezerro é o leite. E é no leite que a gente encontra o que a gente chama de IG, ou imunoglobulinas. É como se fossem não, né? São anticorpos que são passados para o bezerro por meio do leite, porque a gente sabe que as vacas, elas têm uma placenta cotiledonária, e a placenta, ela não passa anticorpos para o bezerro por meio da placenta, só após o nascimento, através do leite. Tá? Então, é essencial que nas primeiras horas, esse bezerro, ele mame o colostro, no máximo de 6 a 8 horas. Se esse bezerro, às vezes, demorou a nascer, não conseguiu levantar, não conseguiu mamar, o ideal é que a gente ordenhe essa vaca e administre o colostro via mamadeira. Tá? Isso ocorre muito, principalmente em vacas de leite. Outro critério que a gente tem muito é a cura do umbigo. Tá? Então, é ideal que a gente faça a cura do umbigo desse bezerro. A gente utiliza aí o iodo a 10%, sempre fazer durante todos os dias, verificando durante 7 dias, para verificar se esse umbigo vai secar e vai cair. Nunca a gente realiza o corte do umbigo de bezerros. É proibido realizar o corte, tá? Principalmente porque o bezerro, ele ainda está no processo de cicatrização e fechamento dessa parte abdominal. E ali, bem acima do umbigo, a gente tem veias que são essenciais para o desenvolvimento, para a manutenção, tanto manutenção respiratória, manutenção, desenvolvimento do bezerro. Se a gente faz um corte errado, prejudica o desenvolvimento e pode até vir a matar esse bezerro por alguma infecção. Quando que eu posso cortar o umbigo desse bezerro? Quando o umbigo é muito grande, dependendo daquela raça, dependendo do tamanho do umbigo, às vezes para o animal não machucar, a gente até pode cortar, mas aí é medindo do início do umbigo, a gente mede 5 dedos abaixo e faz um corte. Então é um corte bem pequeno, muito pequeno, muito considerável, tá? Então é muito complicado fazer corte de umbigo, só se tiver o último caso mesmo. A identificação do animal, que pode ser por brinco, pode ser por tatuagem, ou até mesmo pelos chips que a gente utiliza hoje, né? E aí eu tenho o cadastro do animal na propriedade, que é o que a gente fala ficha zootécnica. Hoje a gente trabalha muito com o SISBOV, que é um sistema de rastreabilidade. Então, por meio do brinco, por meio das anotações, eu consigo identificar todos os meus animais da propriedade. E aí, como vocês podem ver aí abaixo, é um sistema computadorizado. Então, eu consigo acompanhar desde o nascimento, o período que esse animal desmamou, quando que, se for uma fêmea, quando ela chegou na puberdade, quando que ela foi inseminada. Então, eu consigo ter todos os dados. O próximo manejo que a gente faz com os bezerros é a discórnia, o que a gente chama de mochar o animal. Essa parte de mochar vai depender muito da raça, né? Geralmente, ou do manejo dessas propriedades. Não são todas as propriedades que fazem o sistema de mochação, tá? Então, a gente faz esse processo de 7 a 21 dias após o nascimento, que é apenas a mochação ali do botão do chifre do animal. Algumas propriedades, muitos anos atrás, utilizavam o que a gente chama de pasta descornante. O que é essa pasta? É uma pasta que a gente passava na região do chifre do animal e ela secava automaticamente e impedia que saísse o botão do chifre. Mas essa pasta, ela já faz muitos anos que ela não é utilizada, porque geralmente ela escorria e descia para o teto, para o úbere da vaca. E aí o bezerro mamava aquilo ali e se contaminava. E aí essa pasta, por ser uma pasta secante, ela dava até problemas no útero, desculpa, no úbere.
tá? Então, não é tão utilizado mais. O que se faz é a discórnia. Outra forma que o pessoal vem utilizando hoje para não ter esse problema com esse manejo de mochar é utilizar o sêmen análogos, ou seja, sêmens que já vêm lá predestinados, né, que já vem com a genética para animais mocho. Então, aqueles bezerros já vão nascer, aquelas raças vão nascer sem crescimento de chifre, tá? Quando a gente fala de importância de score de condição corporal sobre o nascimento dos bezerros, por que a gente fala tanto de score de condição corporal? Ele também influencia no colostro que vai ser produzido para o bezerro. Então, a gente pode observar aqui, ó, como nessa tabela, eu tenho aqui, por exemplo, ó, bezerros que têm um nascimento aqui de vacas em diferentes scores. Então, eu vejo que, por exemplo, vacas de 3 a 6 de score de condição corporal, e o bezerro, geralmente, ele demora, se ele demorar muito a nascer, ele não vai ingerir muito a quantidade de imunoglobulinas adequadas. Então, por exemplo, a vaca que tem um score aqui de 6, ela tem uma maior produção de imunoglobulinas quando comparado com as outras vacas de score anterior. Então, o que isso significa? Que essa vaca, ela tem um alto percentual de gordura, né? Vamos dizer assim, ela no pré-parto, ela está no score muito alto, mas aí ela vai perder um pouco do seu score de condição corporal, de 5 para 4. Então, eu vou ter uma boa quantidade aqui de imunoglobulinas para defender o organismo do bezerro. Agora, aquela vaca que está com score 3, quanto mais score ela perde após o parto, menos imunoglobulina esse bezerro vai ingerir. Então, consequentemente, vai ser um bezerro mais propício a doenças, com mais dificuldade de desenvolvimento. Tá? Então, por isso que a gente fala aqui também, ó, a concentração também de imunoglobulinas, com o passar de 24 horas, ele vai reduzindo. Então, por isso que é o ideal a gente fornecer essas imunoglobulinas por, no máximo, 24 horas, fazer o bezerro mamar, tá? Outra coisa, a desinfecção do umbigo. A gente vê aqui nessa tabela que eu tenho 2 exemplos, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o número de bezerros. Eu tenho 269 bezerros que foram desinfetados, ou seja, tratou o umbigo, e 132 bezerros que não foram desinfetados. Então, o que a gente verifica? Que 18% desses bezerros morreram. Aqui no que foi infectado, morreu o bezerro? Morreu. Mas com relação aos 18%, é uma diferença muito grande. A mesma coisa é a incidência de doenças, principalmente a pneumonia, que ataca muito bezerros novos. Então, 18% daqueles animais que não curaram o umbigo morreram por incidência de pneumonia, que é um dos grandes problemas que a gente tem hoje. Tá? A gente falou em relação às vacas, né? E agora a gente vai falar em relação aos bezerros. É sempre necessário eu fazer a vermifugação, que é a utilização de vermífugos, porque o animal está em início de desenvolvimento, é necessário eu tratar esse animal, e também as vacinações. Então, é necessário eu vacinar os bezerros de raiva, de afitose, de brucelose, de várias doenças que são acometidas dependendo das regiões, tá? Outra parte que a gente trabalha muito com bezerros é a utilização do creep feeding. O que é esse creep feeding? É uma suplementação que a gente faz para bezerros na época seca. O que é esse creep feeding? Ele é um coxo onde eu coloco junto com o coxo de sal das vacas, só que ele é em menor tamanho e protegido, para que só os bezerros tenham acesso a esse coxo. Para que eu faço isso? Para me fornecer uma suplementação, como se fosse um núcleo para esses bezerros, com a quantidade boa de proteína e de energia. Qual que é o principal objetivo? Eu desmamar esses bezerros mais pesados. Nessa foto, como aqui vocês estão vendo, é um saleiro, tá? Então, eu tenho aqui para vacas e aqui eu tenho para bezerro. Então, eu faço essa proteção lateral e só os bezerros têm acesso aqui, tá? E os das vacas são altos, por quê? Porque a gente tem ureia, a gente sabe que o bezerro não pode ter contato com a ureia, e dependendo do tipo de alimentação das vacas também pode vir a intoxicar os bezerros, tá?
O principal objetivo do creep feeding, dessa suplementação, é para quando eu desmamar esse bezerro, ele aumentar o peso desse bezerro no desmame e reduzir a mortalidade. Porque a gente sabe que no período seco, geralmente os animais sofrem mais, têm menos pasto para consumir, a vaca também produz menos leite e isso dificulta o desenvolvimento. Os bezerros, ainda nessa fase, não estão com o rumen plenamente desenvolvidos, tá? E aí eu começo a oferecer esses alimentos poucos processados, né? Que aí, por exemplo, é um milho que não é tão triturado, para quê? Para estimular o desenvolvimento ruminal desse bezerro. Com quantos meses eu começo a fornecer isso? 3 a 4 meses, tá, gente? Com 3 a 4 meses eu começo essa suplementação. Porque no início, o bezerro ele vai ter apenas alimentação à base de leite. Com 3 a 4 meses, eu já consigo fornecer uma dieta para esse bezerro. Geralmente, o que o pessoal fornece? Um milho moído, não tão moído, tá? Porque tem que ser um pouco mais grosseiro para estimular o desenvolvimento ruminal. Então, eu tenho um milho moído, que é uma fonte energética, e aí a gente vai ter o início do desenvolvimento das papilas ruminais desse animal, tá? Um núcleo que vai fornecer macro e micronutrientes e vitaminas e probióticos que vão auxiliar no desenvolvimento desse bezerro. Sempre o ideal, pessoal, é que esses coxos eles sejam cobertos, tá? Para evitar que haja acúmulo de água, haja perdas de nutrientes e até mesmo a proliferação de fungos, né? Porque isso causa muita morte de bezerros, tá? O creep feeding ele é muito bem utilizado para bezerros. E o que pode interferir no resultado dessa suplementação? A quantidade de dieta que eu forneço e a qualidade do pasto. Tá? Então, o creep feeding ele funciona muito bem em locais que não tem muito pasto. Tá? Por quê? Porque eu vou suplementar. A produção de leite das mães, então uma mãe também que não tem muita boa quantidade de leite, isso influencia também. O potencial genético do bezerro, a gente sabe que aqueles bezerros geneticamente melhorados, eles vão se desenvolver melhor e o creep feeding já vai ajudar, né? A mesma coisa é a raça, que influencia também. O sexo, a gente sabe que os machos, geralmente, eles sobressaem um pouco em relação às fêmeas. A idade do bezerro também interfere no ganho de peso desses bezerros. A gente sabe que, geralmente, se eu começo a trabalhar muito esses bezerros mais novos, eu tenho um desenvolvimento melhor do que quando eu fornecer essa suplementação quando o bezerro já está desmamando com 8 meses, aí não compensa, tá? Porque o animal já está à base de pasto. E o tempo de administração do sucedâneo, igual eu estou falando para vocês. Quanto mais tarde eu deixo para suplementar, mais difícil vai ser a recuperação desse animal. Então, eu tenho que fornecer quantidades adequadas de proteína e de energia para esse bezerro também crescer mais rápido, né? Geralmente, para que a gente utiliza também esse creep feeding? O creep feeding ele é muito utilizado também, pessoal, para sobrar pasto, principalmente para as vacas que estão no início de recuperação uterina. Se estima-se que para cada quilo de suplemento que o bezerro consome, sobra em torno de meio a 1 quilo de pasto. Então, vai sobrar pasto para a vaca se recuperar melhor. Por isso que a gente utiliza essa suplementação de bezerro, de creep feeding. Outras vantagens que a gente tem é já preparar esses bezerros para o confinamento, né? Geralmente, gados que são de raças mais apuradas, eles acostumam a consumir grãos mais cedo, e isso é melhor, porque aí se adapta melhor no confinamento. Né? Quando eu forneço essa suplementação, esses animais também têm um menor estresse na desmama, recuperam-se mais rápido, se tornam bezerros muito mais resistentes, que é o nosso principal intuito. Tá? Uma das desvantagens que a gente tem aí no creep feeding, geralmente quando o pessoal fornece muito excesso de energia, isso pode causar problema nos bezerros. Por quê? Causar acúmulo de gordura. E aí vai ser um bezerro muito pesado, mas é um bezerro, mas é gordo, ele não é um desenvolvimento de músculo. E aí isso não é legal, porque geralmente esses bezerros que depositam muita gordura, eles não vão ter um bom desenvolvimento no confinamento, porque a gente quer o desenvolvimento de quê? De músculo, de carne. Então sempre é necessário eu fazer um balanceamento correto. Tá? Então, a adição de 7 a 10% de sal branco, a gente começa a colocar para limitar o consumo desse bezerro, para ele não consumir tanto esse concentrado e não ter tanto crescimento de gordura.
tá? Então, de 7 a 10% de sal branco a gente mistura para limitar, porque a gente sabe que o sal ele limita um pouco a ingestão desses nutrientes pelo bezerro. Já estou terminando, tá, pessoal? Já vou parar aqui, só vou chegar aqui na parte do creep crazy e a gente já para, tá? Com relação ao creep feeding também, o principal intuito é o quê? Que geralmente a gente desmamou esses bezerros, eu tenho novilhas, né? Então, geralmente as novilhas de reposição, se elas chegarem muito gordas na puberdade, elas vão ter dificuldades também em se desenvolver. Geralmente elas acumulam gordura no úbere e isso impede que elas tenham uma boa produção de leite para a cria. Geralmente as novilhas, né, no caso de bezerras fêmeas, elas devem ser alimentadas dos 12 aos 15 meses até atingir a maturidade sexual. Então, eu posso utilizar o creep feeding também para novilhas, tá? Porque o principal intuito é que essas novilhas tenham uma suplementação para desenvolver rápido o crescimento esquelético. E aí, quando elas entrarem na puberdade, elas já vão ter suprido todas as suas exigências para desenvolvimento e gastar toda a sua energia apenas para reprodução, tá? No creep feeding, além dos grãos moídos que vocês já viram lá, o milho, geralmente a ração oferecida são à base de grãos, que milheto, milho, sorgo, né, ou farelo de soja, dependendo do que tem na região que é mais barato. Então, geralmente a gente trabalha muito também com alimentos mais volumosos, como a polpa de citros, o feno moído, ou seja, geralmente são rações um pouco mais grosseiras para evitar problemas digestivos, porque a gente sabe que o bezerro ele ainda está em fase de desenvolvimento do rumen, tá? Então, geralmente a sugestão que a gente faz é trabalhar em 1% do peso vivo do bezerro em concentrado. Então, geralmente o bezerro vai consumir quanto de ração por dia? Em torno de 600 a 1,2 kg por dia de ração, apenas, tá? Quais são as sugestões que a gente tem? Utilizar uma dieta aí com 75 a 80% de energia e 18 a 20% de proteína, tá? Finalizando essa parte do creep feeding, quanto que eu posso usar o creep feeding? Na seca, né, como a gente já comentou, que é a época que a gente tem pastos muito pobres e pouco leite produzido pela vaca. O principal intuito é quando eu tenho um programa de manejo de forragem, ou seja, eu quero reduzir o pastejo e assim eu aumento a proporção de pasto que vai sobrar para as vacas, aí eu posso aumentar a taxa de lotação, né? E um pré-condicionamento para desmama. Eu consigo suplementar esse bezerro, então eu consigo desmamar ele mais cedo, tá? A pressão alta do bezerro e grãos baratos, ou seja, quanto que eu posso fazer o creep feeding? Quando eu tenho bezerro que está custando muito caro. A gente sabe que tem as épocas que o bezerro está mais valorizado, a gente já passou por isso agora esses tempos, né, que o bezerro estava em alta, os grãos estavam mais baratos, então aí eu consigo trabalhar com essa suplementação. Quando os bezerros também são abatidos logo após a desmama, é legal fazer essa suplementação, porque aí eu abato bezerros mais pesados. E quando eu quero manter altos níveis de fertilidade, quando eu falo em relação a fêmeas, né, as novilhas, as matrizes. Então, se eu conseguir desmamar esse bezerro mais cedo, a fertilidade dessas fêmeas vai ser melhor. E quando eu quero também a produção de animais super precoces e precoces. Então, quanto mais cedo eu inicio o desenvolvimento ruminal, o início do desenvolvimento de alimentação desse animal, mais precoce eles vão desmamar. E aí eu vou ter um desenvolvimento muito bom. O creep feeding também pode ser bastante utilizado também para animais PO, que são os animais puros de origem, são aqueles animais de elite, e geralmente a gente utiliza e precisa que eles tenham uma genética, sejam animais mais robustos, com melhor desenvolvimento. Quando que eu não devo usar o creep feeding? Quando o potencial do leite da vaca for alto, aí não compensa. Quando eu tenho um pasto de alta qualidade e abundante, também não compensa, ou seja, no período das águas não compensa fazer o creep feeding. Suplemento com preço muito alto em relação ao bezerro. Animais de baixo potencial genético, ou seja, animais gabiru da vida, eu não preciso usar tanta suplementação, porque são animais que não têm tanto potencial, tá? Só para finalizar aqui mostrando essa tabela para vocês, qual que é o efeito do creep feeding sobre o desempenho dos bezerros? A gente vê que tem uma diferença muito grande, principalmente no ganho de peso.
Enquanto o animal está sendo alimentado apenas com leite, ele ganha 150 gramas por dia. Enquanto o animal está sendo alimentado com leite e ração, ele vai ganhar 1 quilo por dia. A mesma coisa o peso de desmama. Aquele bezerro que ele vive lá os 8 meses de desmama, 7 a 8 meses só à base de leite, sem a suplementação, ele vai terminar aí pesando com 146 quilos. Aquele bezerro que eu suplementei, ele vai aí desmamar com 235 quilos. Então, é uma diferença muito grande, tá? Outra forma também que tem de suplementação é o que a gente chama de creep grazing. O que é o creep grazing? É basicamente uma cerca que a gente coloca ali, a gente faz um cercadinho numa área de pasto, naquele piquete maternidade, né, onde os bezerros ficam junto com as vacas, e aí eu coloco geralmente aquele cercadinho no lugar onde os bezerros têm maior quantidade de forragem. E aí, geralmente, eu faço esse cercado, igual vocês estão vendo aqui, que só os bezerros conseguem entrar nesse lugar que tem a melhor quantidade de forragem. Geralmente, a gente utiliza o gênero Sinodon, ou a forragem pânico, que são aquelas forragens mais altas, né? Então, apenas o bezerro consegue entrar. Então, é um tipo de suplementação também, é o creep grazing, tá? E para a gente finalizar, o último manejo é a desmama. Então, o que é a desmama? É quando eu retiro o bezerro da mãe. Geralmente é um período de muito estresse, né? E pode ser feito de duas formas a desmama: a forma tradicional ou a forma precoce. Na forma tradicional, a gente faz em torno de 7 a 8 meses de idade, né? O ideal é não desmamar esses bezerros muito no período da seca. Os bezerros, eles devem se recuperar, então no período da seca é mais difícil ainda deles recuperarem o peso corporal, porque tem escassez de forragem. Então, na desmama tradicional, a gente desmama de 7 a 8 meses, tá? E a desmama precoce, hoje a gente faz aí em torno de 3 meses de idade. Com 3 meses de idade, esse animal já é desmamado. E aí eu consigo recuperar a condição corporal mais rápido da fêmea e fazer com que ela seja inseminada, nossa senhora, quase que não sai, inseminada também mais rápido, tá? E aí eu aumento o índice de concepção. Quando que eu devo fazer essa desmama precoce? Quando eu tiver aí uma relação custo-benefício melhor. Compensa eu desmamar mais cedo? Eu tenho uma raça que já é geneticamente mais precoce, uns bezerros bem desenvolvidos, aí compensa eu fazer a desmama precoce. Se não tiver, aí já nem compensa, tá? Por exemplo, né? Ai, desculpa, pessoal. Nessa tabela aqui, só para mostrar para vocês. Seu coronga! Sai, corona! Ave Maria. Então, vamos lá, pessoal. Só para mostrar para vocês aqui essa tabela, então eu tenho, por exemplo, a idade de desmama. Eu tenho bezerros desmamados com 3 meses e bezerros desmamados com 6 meses, tá? Os com 3 meses, geralmente as vacas vão dar cio aí, 94% das vacas vão dar cio mais cedo. E vão emprenhar, 87% das vacas vão dar prenhas. Quando eu desmamo com 6 meses, apenas 50% das vacas dão cio e apenas 47% dão prenhas. Então, compensa eu fazer a desmama mais cedo, tá? E, para finalizar, por último, o preparo das novilhas, né? Depois que eu fiz todo o processo de criação dos bezerros, a desmama dos bezerros, a próxima etapa que a gente tem é o quê? Preparar essas novilhas para serem as futuras matrizes. Então, eu sempre tenho que fazer o quê? Tratar bem essas matrizes para que elas entrem na estação de monta o mais rápido possível. Então, para elas desenvolverem melhor o seu sistema reprodutor, que elas vão ser os futuros índices produtivos e reprodutivos do rebanho. Quando a gente fala de novilha, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o quê? Selecionar, como a gente já comentou nas aulas passadas. Então, eu tenho que selecionar novilhas boas. Então, eu vou selecionar a raça melhor, aqueles animais que são mais precoces, o manejo alimentar tem que ser bom, ou seja, fornecer uma dieta adequada, o manejo sanitário de vacinação. Isso tudo vai influenciar na eficiência desse rebanho, tá? Por exemplo, se eu tenho fêmeas necessitam apresentar, por exemplo, 65% do seu peso adulto. Se eu tenho, por exemplo, aqui, qual que é o ideal para essas vacas entrarem
no período de reprodução, né? Para elas terem bons índices de concepção. Então, eu tenho aqui, por exemplo, se eu estou fornecendo uma dieta ideal para uma vaca, ela tem um peso aí, ela atingiu 50% do peso. Ela vai ter aqui um peso corporal em torno de 275 quilos. Ela vai entrar no cio com 275 quilos. Se eu forneço uma nutrição adequada, essa vaca vai entrar no cio com 350 quilos. Por quê? Eu forneci condições adequadas para essa vaca, de proteína e energia. Então, ela vai atingir o peso em torno de 70%. Então, ela vai entrar no cio aqui em boas condições. Se eu tenho uma condição subótima, ou seja, eu estou fornecendo muita dieta porque eu quero que essa vaca engorde muito. Aí eu já tenho um problema, porque essa vaca ela já vai entrar no cio com 400 quilos. Aí já não é interessante, porque eu já tenho acúmulo de gordura e isso pode prejudicar o cio desse animal. Então, o que é o ideal a gente fazer? Uma nutrição adequada, não é nem ótima, é adequada, para suprir as exigências dessa novilha e assim ela entrar no cio mais cedo. Então, as fêmeas, a gente sempre tem que ter em mente que as fêmeas do plantel, elas não podem sofrer estresse nutricional, principalmente no estágio de desenvolvimento. Por quê? Isso vai prejudicar elas entrarem no cio e eu conseguir trabalhar com essas fêmeas, tá? Então, por isso que eu tenho que ter muito cuidado. Qual que são os pontos importantes que eu devo considerar com as fêmeas? Proporcionar condições nutricionais adequadas e sanitárias para ela entrar no cio e na puberdade mais cedo. Colocar sempre em estação de monta, né, as vacas que são superiores. Né? Geralmente eu tenho, por exemplo, as novilhas, que são superiores. E sempre que eu tiver novilhas ou vacas que não conseguem entrar no cio, é necessário eu repor com novos animais. Sempre fazer o descarte de vacas improdutivas, né? E manejar bem esses animais desde a primeira estação de monta, tendo cuidado nutricional desde o início até o fim da estação de monta, para garantir que essas fêmeas tenham uma boa resposta. E sempre selecionar aquelas novilhas que vão ser repostas e que vão conceber a estação de monta. Então, por exemplo, eu tenho várias vacas e eu tenho várias vacas que não entram no cio, eu vou ter aquele lote de novilhas que vão estar sendo utilizadas para repor essas vacas. E o manejo alimentar rigoroso no período pré-parto. Eu inseminei essas vacas, elas estão prenhas, então eu tenho que fazer um manejo pré-parto rigoroso para garantir que essas novilhas tenham uma boa prenhez. Certo, pessoal? Então, o que eu tinha para demonstrar para vocês aqui hoje, pessoal, era isso, tá? Eu tentei falar, não ocupar tanto tempo de vocês, já é 9h30, eu falei que eu teria até 9h15, tá? E aí eu vou deixar esse tempinho agora para vocês responderem as atividades, acessarem o portal e responder as atividades. Qualquer dúvida que vocês